Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo, que é uma revisão para a prova da PM São Paulo, que vai acontecer amanhã, a gente vai passar por alguns assuntos de matemática importantes para a sua prova. Então, separei 10 questões que a gente vai discutir vários dos assuntos presentes no seu edital para resolvermos aqui juntos. Tá? E o objetivo é justamente você relembrar alguns pontos, relembrar como é que se resolve as questões, como é que se faz os procedimentos, porque isso eu tenho certeza que vai ser útil na sua prova. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Igor Albert e aqui no canal da JIT Educação a gente traz muito conteúdo sobre concursos. Então, se você ainda não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e a deixar um like no vídeo também se esse conteúdo for útil para você. Lembre-se de deixar comentários e de depois da prova também voltar aqui para dizer como é que foi lá, beleza? Tudo isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para as nossas questões. Beleza, primeira questão, uma questão de mínimo múltiplo comum. 3 representantes de indústrias farmacêuticas visitam regularmente clínicas médicas. O primeiro retorna a uma determinada clínica a cada 40 dias, o segundo a cada 50 e o terceiro a cada 60 dias. Se os 3 representantes se encontrarem nessa clínica num certo dia, então eles irão se encontrar novamente na mesma clínica a cada. Essa é uma pergunta clássica de mínimo múltiplo comum, né? Eu quero saber, com essas pessoas visitando a clínica em momentos diferentes, quando que eles vão se encontrar. E para isso eu vou fazer o algoritmo padrãozinho ali de encontrar o mínimo múltiplo comum. Se você não lembra, vamos relembrar junto aqui. Beleza, então o primeiro visita a cada 40 dias, o segundo a cada 50 e o terceiro a cada 60. Então eu coloco esses 3 números aqui e vou fazer a divisão por fatores primos, tá? Vou preferir fazer por fatores primos. Então, primeiro vamos por 2, vai ficar 20, 25 e 30. Né? Eu só divido aqueles que dão conta de ser divididos por 2. Então, por exemplo, por 2 de novo, vai ficar 10. Esse aqui não consigo dividir, não dá uma divisão inteira. E 30 por 2 dá 15. Ainda dá por 2 porque tem o 10, 10 por 2 fica 5. E o 25 e o 15 eu deixo como estão. Depois eu vou por 3, porque tem um 15, né? Então 5 e 25 não dividem por 3. E aqui 15 por 3 dá 5. Agora eu vou por 5, vai ficar 1. 25 dividido por 5 fica 5. 5 por 5 dá 1. Então agora só falta os 5 para a gente finalizar. Então o mínimo múltiplo comum de 40, 50 e 60 é igual à multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 aqui vezes 3 dá 24. 24 vezes 5 dá 120. 120 vezes 5 dá 600. O que esse número significa para a gente? Que a cada 600 dias eles vão voltar a se encontrar. Tá? Então, passados 600 dias eles se encontram de novo, passados outros 600 eles se encontram de novo. Então, isso aqui é a alternativa B de bola, beleza? Opa, aqui. Então, mínimo múltiplo comum não é difícil, a gente só precisa lembrar esse cálculozinho aí, esse procedimento e sucesso. Questão de número 2. Uma delegacia de polícia, essa aqui já é uma questão de raciocínio lógico, está investigando uma série de 4 ataques a caixas eletrônicos ocorridos em diferentes localidades da cidade. Os policiais que conduzem a investigação identificaram que os criminosos aparentemente seguem um padrão, baseado em dias e em distâncias da delegacia. O histórico é o seguinte: primeiro ataque é um domingo, dia 1º de dezembro, a 5 quilômetros da delegacia. O segundo ataque é dia 3 a 6 quilômetros. O terceiro é dia 6 a 8 quilômetros. E o quarto é dia 10 a 11 quilômetros. Com base no padrão, provavelmente o próximo ataque ocorrerá, se ocorrer, né, acontecerá. Veja que nos dias aqui, o que eu tenho? Primeiro eu somei 2 dias, né, do primeiro para o terceiro. Depois para o terceiro para o sexto eu somei 3 dias. Do sexto para o décimo, 4 dias.
Opa, então está sempre aumentando 1. Então o próximo ataque aqui vai ser mais 5 dias, ou seja, 15 de dezembro. E vamos olhar a distância da delegacia. Primeiro aumentou 1 km, depois aumentou 2 km, depois aumentou 3 km. Então o próximo vai aumentar 4 km, né? Então 11 mais 4 dá 15 km. Então provavelmente o ataque, se ocorrer, vai ser de 15 a 15 km da delegacia. Alternativa D de dado. Igor, e como que eu procuro esses padrões? Na verdade, a gente tem padrões de texto, né? Padrões de números, como é esse caso aqui. E a ideia é de você usar as operações padrão, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, para encontrar esses padrões. Então, veja os números que estão seguidos ali, se a multiplicação, por exemplo, está sempre sendo por 2, por 3, ou se então a multiplicação está aumentando, primeiro eu multiplico por 2, depois por 3, depois por 4. Ou então pode acontecer também de eu multiplicar por 2, depois por 4, depois por 8 e por aí vai. Pode ser subtração, pode ser primeiro uma soma, depois subtração, soma, subtração por um mesmo valor, tá? Então tudo isso você precisa ter malícia para tentar enxergar ali nesses padrões. Quando é palavra, também procure aquelas palavras, às vezes você tem que encontrar palavras que tenham as mesmas letras, só que embaralhadas, que estão seguindo uma ordem alfabética, algo nesse sentido, tá? Então use mesmo sua criatividade nesse tipo de problema, porque pode te ajudar muito. E assim, é claro que agora, às vésperas da prova não dá tempo, mas o ideal é de você praticar com muita questão para você pegar essas malícias aos poucos. Então nessa aqui a gente fica com a D. Questão 3. A Polícia Civil recebeu um relatório sobre o número de ocorrências registradas em uma delegacia ao longo de um mês. A tabela a seguir apresenta dados parciais sobre as quantidades de ocorrências e o número de casos solucionados. Então aqui, por exemplo, eu tenho roubo. 180 ocorrências, solucionadas 135. Drogas eu não tenho número de ocorrências, só tenho que 45 foram solucionados e por aí vai. Sabendo-se que a proporção de casos solucionados em relação às ocorrências é a mesma para todos os crimes, pode-se concluir corretamente que as ocorrências de roubo com relação ao total de ocorrências. Então veja que a pergunta que ele está me fazendo é as ocorrências de roubo em relação ao total de ocorrências. Então eu preciso descobrir aqui a quantidade de roubos, né, em relação ao total. Só isso que eu preciso. Então, por exemplo, essa informação aqui, às vezes eu nem preciso calcular, tá? Eu só me interesso pelo total. Então vamos lá. A proporção de casos solucionados em relação às ocorrências é a mesma para todos os crimes. Então vamos em roubo. Quantos casos foram solucionados? 135. Qual o número total de casos? 180. Vamos fazer uma simplificação aqui, dá para dividir por 5. Por 5, vamos fazer aqui 135 por 5, dá 2, sobra 35 e aqui dá 7, então fica 27. 180 por 5, vou fazer aqui também, 3 vezes 5, 15, sobra 30, 36. Então ficou 27 sobre 36. Ainda dá para simplificar por 3. 9 vezes 3, 27, 12, aqui embaixo. Ainda dá por 3, vai ficar 3 quartos. Opa, então quer dizer que 75% dos casos são solucionados. Então vamos investigar tráfico de drogas. Tráfico de drogas foram 45 solucionados. Isso representa 75% do total, né? Porque a proporção vai se manter. Então, 45 casos de drogas representa 75% do total. Então, quanto que é 100%, né, do número de casos? Veja, por que eu estou fazendo essa proporção? Porque ele me disse o seguinte, a proporção de casos solucionados em relação ao número de ocorrências é a mesma para cada tipo de crime. Então, se eu sei que 75% dos roubos foram resolvidos, eu sei que 75% dos tráficos de drogas foram resolvidos também.
Vamos multiplicar cruzado aqui, porque é uma proporção direta, né? Simples. 45 vezes 100 dá 4.500. 75 vezes x, 75x. 4.500 dividido por 75 dá 6. 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 7, 42. Com 5, 45. 42 com 3, desculpa, dá 45. E que dá 0. Então, x é 60. Então, aqui o total de casos de tráfico de drogas foram 60. Esse número aqui eu não preciso calcular, porque eu só estou interessado no total de ocorrências, né? Para responder a pergunta. Lesão corporal. Eu sei que 30 casos representam 75%. Então, lesão. 30 casos representam 75%. Então, 100% representa x. 30 vezes 100 dá 3.000. É igual a 75x. 3.000 dividido por 75 dá 4 aqui, 28. 4 vezes 5, 20, desculpa, vai 2. 4 vezes 7, 28 com 2 dá 30. Desce o 0, põe o 0. Então, x é 40. Ou seja, aqui a gente teve 40 casos de lesão corporal. Então, o total de casos foram 60 mais 40 dá 100. 120 mais 180 dá 300. Então, foram 400 ocorrências. E a pergunta, as ocorrências de roubo em relação ao total de ocorrências vai ser 180 dividido por 400. Tiro 0, tiro 0. Divido por 2 vai ficar 9 sobre 20. E aí 9 dividido por 20 dá 90. Dividido por 20 dá 4, né? Sobra 10. 100 dividido por 20 dá 5. Ou seja, dá 45%. Alternativa A. Beleza? Então, veja, muita atenção. É até interessante você ler o enunciado todo antes de resolver, porque economiza alguns passos. Se a gente tivesse parado para encontrar aquele número faltante ali, né? Que era o número de casos solucionados de estelionato, que a gente não precisava para responder. A gente teria gastado tempo, preciosíssimo tempo, uma coisa que a gente realmente não usaria para nada. Então, esteja atento, leia o enunciado todo antes de resolver, porque isso também pode te ajudar, beleza? Questão 4 agora. Em certo município, a prefeitura subsidia o consumo de energia, de modo que a cobrança mensal para qualquer residência é fixada em R$ 120, desde que o consumo no mês tenha sido de no máximo 300 kWh. Hora, né? Desculpa. Para consumos mensais acima desse valor, deve-se pagar, além do fixo, 45 centavos por quilowatt excedente. Ou seja, se eu consumir, por exemplo, deixa eu achar meu mouse ali. Se eu consumir, por exemplo, 400 kWh, quer dizer que eu passei, foi 100 kWh, né? A mais do que é coberto pela prefeitura. Então, nesses 100 kWh que eu passei, eu vou ter que pagar 45 centavos por cada um. A expressão algébrica que corresponde ao valor a ser pago por uma residência cujo consumo passou, né, é C, com C maior do que 300 kWh, qual que vai ser a fórmula que dá o consumo? Então, veja. Primeiro eu vou ter que saber quanto que o consumo passou de 300. Então, C menos 300. Isso aqui é o que passou, né? Passou dos 300. Para cada uma dessas unidades de quilowatt-hora que passou, eu vou pagar 45 centavos. E além disso, eu tenho que pagar o fixo, que é R$ 120. Tá? Então, vamos multiplicar aqui. C vezes, aqui lembrando que eu faço a multiplicação assim, né? Primeiro esse, depois esse. Então, C vezes 0,45 dá 0,45C. 300 vezes 0,45
5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 3, 15, vai 1. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 3, 12. 0, 0, 5, 3, 1. Duas casas, duas casas. Então, lembrando do sinal negativo aqui, então vai ficar menos 135, mais 120. Então, o valor a ser pago vai ser 0,45C, menos 135 mais 120 fica menos 15. Então, essa aqui é a fórmula geral para quem gasta mais do que 300 kWh. A alternativa é. Então, só a título de exemplo, se o consumo for 400 kWh, o que vai acontecer? Vai ficar 0,45 vezes 400 menos 15. Eu vou pegar aqui 400 vezes 0,45. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 4, 16. Vai ficar 0, 0, 0, 8, 1. Com duas casas fica 180 menos 15, fica 165 reais. Beleza? Então, essa aí é a fórmula. Veja que é uma equação de primeiro grau, é tranquila de resolver. A gente só precisa ter um pouco de familiaridade para fazer essas manipulações algébricas, né? Por exemplo, se eu disse que passou de 300, quer dizer que a subtração vai dar alguma coisa positiva, né? Mas fora isso, é uma questão simples de a gente resolver. Basta que a gente tenha um pouco de maturidade nessa questão de manipulação algébrica e equações de primeiro grau como um todo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Mauro possui 2 mapas do estado de Mato Grosso. No M1, o estado está representado na escala 1 por 1.250.000. No mapa M2, a representação é feita na escala 1 por 500.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que 1 centímetro no mapa 1 representa 1.250.000 centímetros na realidade. E no mapa 2, cada 1 centímetro representa 500.000 centímetros na realidade. Tá? Com relação às áreas cobertas pelas representações do estado, nos mapas, é correto concluir que a área em M1 é. E aí veja que ele sempre vai fazer a comparação com o mapa com a área M2. Né? Então veja, se a escala de M2 ela é 1 para 500 e a outra do M1 é 1 para 1.250.000, né? A gente vai ter que o mapa M1 vai ser mais condensado, vai ser mais simplificado. Enquanto o mapa M2, cada centímetro vai corresponder a menos centímetros na realidade. Ou seja, o mapa M2 vai precisar de mais para representar menos, né? Ou seja, o mapa M2 vai ser maior, mais detalhado do que o mapa M1. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma área de 1 centímetro quadrado em M1 e ver quanto vai ser a área na realidade. E depois vamos pegar uma área de 1 centímetro quadrado em M2 e ver quanto que seria essa área na realidade. Depois a gente vai conseguir comparar. Então no mapa M1 é 1 para 1.250.000. Então, por exemplo, 1 centímetro fica para 1.250.000 centímetros na realidade. Então, eu vou falar que 1 centímetro equivale a... Vou simplificar aqui, vai ficar 12.500 metros na realidade. Ou seja, vou converter agora para quilômetros. Vai ficar 12,5 quilômetros. Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 12,5 quilômetros na realidade. Se eu tivesse, então, uma área de 1 centímetro quadrado no mapa, qual seria a área real? Seria 12,5 vezes 12,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 5 vezes 1, 5, com 1, 6. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 5, 1 vezes 2, 1 vezes 1.
Então, 5, 2, 16 vai 1, 4, 5 e 1. Com duas casas decimais, fica 156,25. Beleza? Então, essa seria a área em quilômetros quadrados. O que no mapa seria equivalente a 1 centímetro quadrado. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para o M2. No M2, o que a gente tem? É 1 para 500 mil. 1 centímetro está para 500 mil centímetros na realidade. Então, 1 centímetro, vou converter para metros, eu corto 2 zeros, fica 5.000 metros. Ou seja, 1 centímetro é igual a 5 quilômetros. E aí a área de 1 centímetro quadrado aqui no mapa M2 representa 5 vezes 5, 25 quilômetros na realidade. Ou seja, o mesmo 1 centímetro quadrado no mapa 1 mede 156,25 quilômetros quadrados. Quantas vezes a área do M1 é maior, né? Ou seja, só para detalhar um pouco mais. Um quadradinho do mesmo tamanho no mapa M1 representa muito mais do que um quadradinho do mesmo tamanho no mapa M2. Por quê? Porque o mapa M2 é mais detalhado. Ele representa menos coisas. No seguinte sentido, cada 1 centímetro lá é só 5 quilômetros. Agora no mapa 1, cada 1 centímetro é 12,5 quilômetros. Tá? Então o mapa M2 é mais detalhado e provavelmente ele é um papel bem maior, se for impresso. Então a pergunta é, quantas vezes a área de M1 está maior do que do M2? Então, do mapa M1 é 156,25. Eu vou dividir isso por 25. Vou colocar duas casas decimais aqui e tirar a vírgula. Então, 15.600 por 2.500. Vou multiplicar aqui por 4... Não, acho que dá um pouco mais. Por 6 eu acredito que dê. 6 vezes 0, 6 vezes 0, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Então, 15.625 menos 15.000 dá 625. Não dá para eu dividir, eu vou colocar um zero e colocar uma vírgula aqui. 6.250 dividido por 2.500 dá provavelmente 3. 3 vezes 0, 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Opa, passou um pouco. Então, na verdade, é 2. Divisão é um negócio meio chatinho mesmo, não tem jeito. Na prova a gente não tem calculador, né? Então tem que treinar. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Sobrou 1.250. Vou colocar mais um zero. 12.500 por 2.500 dá 5. E aí fica redondinho. 5 vezes 2.000 dá 10.000. 5 vezes 500 dá 2.500. Então fica 12.500. Então, na verdade, a área de M1, é 6,25 vezes maior. Mas, na verdade, o que isso quer dizer? Que um quadradinho de M1, ele consegue representar 6,25 mais do que de M2. E aí a pergunta é, com relação às áreas cobertas pelas representações do estado nos mapas, é correto concluir que a área em M1 A gente já entendeu que a área em M1 é menor, a área do mapa. O papel de M1 é menor. Por quê? Porque cada centímetro representa 12 quilômetros, enquanto no mapa 2 representa só 5 quilômetros. E qual é a proporção que ele é menor? É 6,25. Porque cada quadradinho lá consegue representar 6,25 vezes mais do que M2. Então, o papel de M1 vai ser 6,25 vezes menor.
tá? Então, a gente vai ficar com a alternativa A. E muito cuidado para você não marcar a alternativa E. Porque, na verdade, ele está perguntando as áreas cobertas pelo mapa, pelas representações do estado nos mapas. Então, a área de M1 tem que ser menor. Então, aqui eu já excluiria de cara a letra D e a letra E. A letra E está aqui só para te fazer errar, tá? Então, cuidado com isso. A gente fica com a alternativa A. Na verdade, o cálculo mesmo que a gente fez era só para achar a proporção, porque a gente já sabia que o mapa de M1 era menor do que o mapa de M2. Fechou? Próxima questão. Marialva joga um jogo no qual cada rodada só é possível vencer ou perder. A cada vitória ganha-se um ponto, a cada derrota perde-se um ponto. E não existe empate, né? O gráfico a seguir ilustra a pontuação dela após cada uma das 12 rodadas. Então veja, na primeira rodada ela ganhou, na segunda ela aumentou um ponto, né? Olha a pontuação aqui. Então ela aumentou um ponto, então ela ganhou de novo. Aqui são as rodadas. Na terceira rodada ela ganhou de novo porque ela subiu um ponto. Agora nessa aqui ela perdeu, na quarta ela perdeu. Na quinta ela ganhou porque ela subiu de novo. Na sexta ela perdeu. Aqui ela ganhou na sétima, na oitava também. E aqui ela perde, perde, perde e ganha. Com base no gráfico, é correto afirmar que nessas 12 rodadas ela venceu a quarta. Opa, na quarta ela caiu, então ela perdeu. Ela perdeu a última. Opa, na última ela subiu, então ela ganhou. Ela perdeu mais do que venceu. Opa, ela perdeu aqui, aqui, aqui e aqui. Então ela perdeu 5 vezes. De 12 rodadas, ela ganhou 7. Então, errado. Perdeu 4 vezes seguidas? Não, ela perdeu 3 vezes seguidas. Venceu 3 vezes seguidas? Sim, aqui ó, no início. Ganha, ganha, ganha. Correto. A alternativa correta, a alternativa é. Às vezes aparecem esses gráficos bastante simples para a gente interpretar e basta um pouco de malícia, basta um pouco de conhecimento. Então, leia os eixos, leia os títulos, as informações que aparecem no gráfico, porque tudo isso vai te ajudar a responder a questão. Veja que ali eu tinha escrito que no eixo vertical eu tinha pontos e no eixo horizontal eu tinha rodadas, né? Sem esse direcionamento, dificilmente eu iria acertar a questão. Perfeito? Próxima questão, questão 7. Patrícia caminhou durante 20 minutos de casa até o trabalho a uma velocidade constante de 4,2 km por hora. A distância da casa de Patrícia até o trabalho em metros é... Então, já vamos converter 4,2 km para metros. Para converter para metros, eu multiplico por 1.000. Então, vai ficar 4.200 metros. Então, na verdade, a velocidade dela era 4.200 metros por hora. Além disso, ela só caminhou por 20 minutos. Ou seja, se ela estava caminhando 4.200 metros a cada hora, ou seja, a cada 60 minutos, quanto que ela vai caminhar em 20 minutos? Galera, e nessas questões que envolvem tempo, converta para menor unidade. Então, se a gente tem horas em minutos, converta para minutos porque facilita o cálculo e evita de você cometer alguns erros, tá? Então, veja que eu não coloquei ali 4.200 para 1 hora. Não, eu coloquei 4.200 para 60 minutos, para facilitar os cálculos. Beleza. Então, eu posso fazer de dois jeitos. Veja que aqui eu dividi por 3. Então, na verdade, aqui eu também vou dividir por 3, porque essas coisas são diretamente proporcionais. Se eu caminho menos tempo, eu vou caminhar menos metros. Mas também posso fazer multiplicando pelo jeito tradicional. 4.200 vezes 20 é igual a 60 vezes x. Então, 4.200 vezes 20 dividido por 60. Vou cortar um zero aqui e aqui. 4.200 dividido por 6 dá 700. Então, 700 vezes 2 dá 1.400. É igual a x. Ou seja, ela caminhou 1.400 metros em 20 minutos, que era a distância da casa até o trabalho dela. E a alternativa correta, a alternativa A. Perfeito? Questão simples, questão de regra de 3. Se a gente domina essa técnica de regra de 3, a gente consegue resolver essa questão aqui sem muitos problemas. Beleza?
Questão 8. Este mês, Delvina gastou 2/5 do salário fazendo as compras do mês. Do que sobrou, ela gastou 2/3 pagando aluguel. Do que sobrou, depois desses dois gastos, 1/4 foi destinado à conta de energia elétrica no valor de 230. É correto afirmar que Delvina. E aí vamos dar uma olhada nas alternativas. Gastou no supermercado a mesma coisa que gastou no aluguel. Opa, supermercado e aluguel. Supermercado e aluguel, supermercado e aluguel, aluguel e supermercado. Ou seja, embora tenha 3 passos ali que ela tenha feito com o dinheiro dela, só me interessam os 2 primeiros, então eu vou resolver fazer os cálculos apenas dos 2 primeiros, porque não tem por que eu avaliar os outros. Claro que se eu já de cara não conseguir com esse raciocínio encontrar uma resposta, eu tenho que terminar de resolver a questão toda para encontrar algum valor, né? Porque só se eu resolver tudo eu consigo encontrar um valor em reais, um valor monetário. Então, do que ela ganhou, né, ela gastou 2/5 fazendo as compras do mês. Então, ela gastou 2/5 do que ela ganhou nas compras. Se ela gastou 2/5, quanto que sobrou? Se ela tinha um todo, né, e gastou a fração de 2/5, sobrou 3/5. Sobrou 3/5. E o que foi dito aqui depois? Do que sobrou, ela gastou 2/3 pagando aluguel. Então, ela gastou 2/3 do que sobrou, que são 3/5, pagando aluguel. Vamos fazer essa operação aqui. Simplifico, simplifico. Ela gastou 2/5 com aluguel. 2/5 do valor total que ela tinha recebido, né, no início. Ou seja, ela gastou 2/5 no supermercado e 2/5 no aluguel. Então, as compras do supermercado com o aluguel dela, na verdade, dão o mesmo valor. Portanto, eu nem vou precisar terminar de resolver a questão, eu fico com a letra A. Ela gastou no supermercado a mesma coisa que gastou no aluguel. Para encontrar o valor em reais, eu teria que terminar de resolver a questão, mas eu já encontrei a resposta e não vou gastar mais tempo nessa questão. É esse pensamento que você tem que ter. Lembrando que nesse tipo de problema, o que você precisa fazer é resolver cada passo por vez, analisando o que foi gasto e o que sobrou, né? E aí, a partir do que sobrou, você tem que ir fazendo os passos subsequentes, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Penúltima questão. Aproveitando o dia quente de verão, essa é uma questão de sistemas lineares, sistemas de equação de primeiro grau. Seu Carlos comprou 200 latas de suco e de refrigerantes para vender na praia. Então, entre as latas de suco e refrigerante tinham 200. Ele vendeu cada lata de suco por R$2 e de refrigerante por R$1,50. Então vamos lá, eu vou chamar R a quantidade de latas de refrigerante vendidas. E de S, latas de suco vendidas. Eu sei que no total ele vendeu 200 latas de suco. Aí, ó, ele no final aqui ele fala com a venda de 200 latas, das 200 latas. E além disso, ele vendeu cada lata de suco por R$2 e refrigerante por R$1,50, ou seja, 1,50 vezes o número de refrigerantes vendidos e 2 vezes o número de latas de suco vendidas tem que dar R$320. Perfeito? Vou isolar aqui, veja que a gente tem um sistema de equações, tem vários jeitos de resolver, mas eu vou usar a substituição. Então, R é igual a 200 menos S. Agora, eu substituo esse R aqui. 1,5 vezes 200 menos S, mais 2S é igual a 320. Vou para o próximo slide. 1,5 vezes 200 menos S, mais 2S, igual a 320. 1,5 vezes 200 dá, vamos fazer aqui, na verdade dá 300, né? 300 menos 1,5S mais 2S
é igual a 320. Menos 1,5S mais 2S dá 0,5S. E 320 menos 300 dá 20. Então, S é igual a 20 dividido por 0,5, que dá 40. É a mesma coisa de multiplicar 20 por 2. Então, a gente vendeu 40 latas de suco. E se no total a gente tinha vendido 200 latas, né? A gente sabe que 160 foram latas de refrigerante. Quantas eram as latas de refrigerante? A alternativa é 160. Beleza? Uma questão tranquila também, questão clássica de sistemas de equações. Então, mantenha a calma. Manipulação algébrica vai ter que saber, né, um pouco para a gente conseguir resolver esse tipo de questão. E assim, trabalhe as duas equações juntas, porque só assim você vai conseguir resolver, ok? E para finalizar, vamos para a última questão de hoje, questão 10. Em novembro de 2024, o preço médio da gasolina nos Estados Unidos era de 3,04 dólares por galão. Um galão equivale a 3,8 litros. Então, um galão é 3,8 litros. E é 3,04 reais por galão. O dólar estava cotado desculpa, esse aqui é o preço do dólar, tá? É 3,04 dólares por galão. E o dólar estava cotado a 5,70, ou seja, um dólar estava igual a 5,70 reais. Nessa época, o preço médio em reais de 1 litro de gasolina era de... Então, eu quero o preço em reais de 1 litro de gasolina. Então, vamos converter o preço do galão para reais. Então, se o preço do galão era 3,04 dólares e cada dólar é 5,70, vamos multiplicar. 3,04 é o preço em dólares do galão e cada dólar vale 5,70. 0, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 0 dá 0 com 2. 7 vezes 3, 21. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 3, 15. 0, 8, 2, 3, 7, 1. 4 casas decimais, 1, 2, 3, 4. Então, deu o preço do galão em reais, deu 17,328 centavos em reais. Esse é o preço do galão. Só que o galão tem 3,8 litros. Então, 3,8 litros deu R$17,328. Se eu quero saber de 1 litro só, o preço é X. Regra de 3, né? 3,8x é igual a 17,328. E aí eu vou dividir 17,328 por 3,8. Vou colocar mais duas casas decimais aqui. 17.328 dividido por 3.800, acho que 4 dá. 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 8 dá 32, vai 3. 4 vezes 3, 12, 3, 14, 15. Então, sobra 8, 2, 1, 2. Vamos ver aqui nas alternativas. Opa, a única coisa que diferencia as alternativas é a segunda casa. Na verdade, na primeira casa decimal eu já consigo diferenciar. Então, vou fazer só mais um dígito aqui. Vou colocar um 0 e a vírgula. 21.000 dividido por 3.000, provavelmente isso aqui vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Só que vai passar um pouco, então na verdade tem que ser 5. 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 3, 15, com 4, 19. 0, 8, 2, 21 menos 19, 2.
Perfeito. Então dá 4,5 e alguma coisa. Alternativa B, eu não preciso continuar minha divisão. Então, galera, uma coisa importante na prova de matemática é você economizar tempo. Não evite, né? Se você consegue enxergar alguma resposta já antes de fazer muitos cálculos, já marca e vai embora, porque senão você vai perder muito tempo. Né? A gente sabe que fazer divisão, fazer algumas multiplicações demora muito tempo. Então, se você começar a fazer muita operação desnecessariamente, você vai perder tempo de outras disciplinas, por exemplo. Ok? Era isso que eu tinha para hoje. Espero que essa revisão tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o like, deixa um comentário. Depois da prova, volta aqui para deixar um comentário também. Isso tudo é muito importante para nós. No mais, eu te desejo uma ótima prova. Espero que você tenha muito sucesso lá. Lembre-se de que você é muito mais do que aquela prova. Se não for dessa vez, a gente vai continuar lutando, né? Para ter uma aprovação. E é isso. Keep calm, mantenha-se calmo e faça uma boa prova. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Eu espero ver você em breve. Até logo e falou!